noite, irmãos, os irmãos presentes, os encarnados e os desencarnados. Boa noite aos amigos internautas que nos prestigiam assistindo nossas lives. E queríamos, então, neste momento de abertura dos trabalhos, nós pudéssemos deixar todo e qualquer pensamento de lado, as preocupações, as angústias, aquilo que nos fere, deixando os problemas todos, para que possamos elevar o pensamento em nosso Pai Criador e Jesus, nosso Mestre amado. Que nós possamos cerrar os olhos, sentir o afago, sentir a proteção, o conforto desta casa, da pura energia, nos trazendo alegria, nos trazendo a paz, e que possamos abrir nossos corações para entendermos a lição que nos é mandada hoje, através do nosso amigo Francisco, e que possamos, com essa lição, buscar a prática da boa-ventura, a prática de servir aos irmãos necessitados, a prática de fazer em prol dos outros, que essa é uma das missões nossa aqui encarnados. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez, uma quarta-feira muito abençoada, onde nós podemos mais uma vez sentir esse abraço tão generoso e amigo da espiritualidade a nos envolver, a trazer para o nosso coração paz, tranquilidade, para que a gente possa de alguma forma entrar nessa sintonia da dimensão espiritual e perceber através das palavras revestidas de muita energia o quanto nós precisamos aprender, o quanto nós precisamos avançar. E na entrelinha do Evangelho, da explanação, sempre nós vamos encontrar uma frase, uma palavra, um apontamento que nos remete a uma reflexão íntima, né? Muito pessoal, daquilo que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos passando na nossa existência. Então, por isso que a gente sempre fala que é muito importante, como Paulo falou no início, né? Vamos deixar, pelo menos temporariamente, os problemas do lado de fora, né? Vamos trazer o nosso coração sintonizado verdadeiramente com esse ambiente, porque isso é muito importante. Porque quando nós estamos preocupados, quando nós estamos com a mente presa em algum acontecimento lá fora, nós de verdade não estamos em sintonia com a espiritualidade. E aí é lógico, nós vamos ser atendidos, nós vamos ser agraciados, mas nós poderíamos colher muito mais. Então por isso que é importante prestar atenção, sentir as lições da espiritualidade, essa energia que vem junto, né? E depois o passe e tudo mais. Então, na verdade, é um tratamento que nós somos submetidos para que a gente possa sair daqui melhorados. E esse é o propósito, né? Porque senão, por que sairíamos das nossas casas numa quarta-feira fria, chuvosa? Se estamos aqui é porque, de verdade, nós viemos buscar algo. E esse algo tem que ser positivo, né? Então, é importante a gente falar tudo isso porque às vezes as pessoas não entendem, né, que precisa ter essa conexão. É a mesma coisa que nós sentarmos diante de um médico, né, no consultório, e é lógico, ele vai nos perguntar: por que você está aqui? O que está acontecendo? E nós vamos ter que ter toda essa atenção, explicar para ele o que está acontecendo, para que de alguma forma ele possa nos indicar um exame, um tratamento, enfim, né, fazer a parte dele. E para isso nós precisamos de verdade abrir o nosso coração a Ele, dizer aquilo que nós estamos sentindo, prestar atenção, né, na nossa vida,
para que de verdade eles nos atendam. Aqui é a mesma coisa, só que os médicos a gente por enquanto não consegue enxergar. Eles estão aqui se movimentando, mas é nesse momento que ele escuta o nosso coração, que ele escuta o nosso sentimento, é nesse momento que ele faz uma interpretação das nossas necessidades. E pode ter certeza você, que o evangelho de hoje é para você. Não tenha dúvida disso, é para você. Porque às vezes ele fala assim, puxa, como que a espiritualidade consegue acertar, né? São tantas pessoas, né? Nós aqui, nesse salão, os internautas, mas pode ter certeza que a espiritualidade ela é tão sábia, né? Deus, ele tem essa expertise de direcionar todo o nosso trabalho positivo para os corações necessitados. E somos necessitados, estamos aqui. Muito bem, falando tudo isso, nós precisamos fazer essa conexão com a espiritualidade e mais uma vez trazer o ensinamento dessa noite, né? É tão prazeroso a gente falar sobre isso, porque esse momento da nossa caminhada, esse instante que nós estamos vivendo na Terra, esse tempo da humanidade é o tempo de consciência, né? Agora nós já entendemos muitas coisas que nós não entendíamos antes. Você já parou para refletir sobre isso? O quanto isso é belo, o quanto isso é magnífico para o nosso coração? Porque a partir desse momento, desse instante, dessa vida, dessa existência que nós estamos tendo, a nossa trajetória vai ser um pouco mais rápida, né? Vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque nós já aprendemos muitas coisas que nós não sabíamos. Tantos erros que nós cometíamos lá atrás e que nos complicou bastante, né? Já visto nós termos passado por várias existências complexas, repletas de dores, de dificuldades, de desencontros, enfim, tudo isso que a gente já conhece. Mas hoje não, hoje nós estamos mais conscientes do que realmente representa a vida, né? E nos diz a espiritualidade que todos nós que estamos encarnados hoje, na sua grande maioria, lógico, né? Não é regra isso, né? Mas na sua grande maioria, todos nós tivemos aproximadamente 600 encarnações. Olha que fantástico isso. Nós construímos, porque a nossa vida é uma só. Esse é o entendimento. A nossa vida, o nosso espírito é um só, mas nós tivemos aproximadamente 600 existências aqui na Terra. 600. Foram 600 personalidades que nós construímos. Olha como é magnífico isso. E essas 600 personalidades, ela vivenciou tudo aquilo que você possa imaginar, né? Você já foi homem, você já foi mulher, você já nasceu em várias regiões do planeta, você sabe falar várias línguas. Ah, mas por que eu não lembro, né? Porque existe esse processo de esquecimento temporário. Mas um dia tudo isso vai ser incorporado. Mas eu quero trazer para vocês a beleza de tudo isso. A beleza de tudo isso. Para a gente entender, puxa, então quer dizer, né, que tudo isso que a gente aprendeu, todas essas ferramentas que Jesus deixou a todos nós, é de suma importância. Por quê? Porque agora a gente começa a aprender, a entender que nós somos construtores da nossa personalidade. Nós somos construtores daquilo que vai acontecer conosco amanhã, do nosso futuro, né? Do bem e do mal. Tudo isso nós é que fazemos, nós é que constituímos em nós. E Jesus, em sua infinita bondade, fez todo esse sacrifício que ele fez, veio à Terra, encarnou, né? Trouxe a boa nova, trouxe todos esses ensinamentos para a humanidade, para que nós pudéssemos realmente pegar todas essas ferramentas e utilizar na construção das nossas personalidades, né? Então, isso nós podemos usar no nosso dia a dia, né? Todo esse ensinamento, esse cabedal de informações que Jesus trouxe é justamente para despertar em nós essa capacidade de fazer a nossa vida diferente. Então a gente começa a perceber que pequenos ajustes, não precisamos e nem conseguimos fazer uma evolução muito rápida, né, de uma existência para outra, claro que não, mas Jesus vem dizer a nós o seguinte: pequenos ajustes no seu coração, no seu modo de vida, na sua postura, pode fazer toda a diferença. E aí a gente foi constatando isso é verdade mesmo.
E aí a gente se torna realmente construtores da nossa personalidade, do nosso futuro, do nosso amanhã, do nosso porvir. Então, se nós somos construtores, nós temos que ter atenção com relação a isso. Então, foram tantas dicas de Jesus, eu sempre abordo aqui, vocês são testemunhas disso, que eu gosto de abordar muito o sermão da montanha do Evangelho, né? Uma vez, se eu não me engano, Gandhi, ele fez uma citação sobre o Evangelho de Jesus, porque vocês sabem que Gandhi não era cristão, né? Mas ele fez uma citação e ele falou assim, olha, é tão importante a Bíblia, o Novo Testamento, é tão importante, que se perdesse todo o resto e ficasse somente o Sermão da Montanha, já seria o suficiente para a humanidade avançar e evoluir de uma maneira muito grande, muito grande. Haja visto que esse trecho do Novo Testamento, o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, são lições simples, Jesus falando para as pessoas que estavam ali, naquele lugar, né? E eles dizem Sermão da Montanha porque Jesus subiu num ponto assim, mais estratégico, para ele ficar visível diante de toda aquela multidão, e ali Jesus começou a trazer a toda a humanidade essas ferramentas que nós estamos nos referindo, essas ferramentas simples, para que a gente consiga fazer alguns ajustes nas nossas vidas e viver melhor, né? Então Jesus ali, ele ensina tudo para a gente, né? Como você manter a calma no seu coração, como você não se preocupar excessivamente com o dia de amanhã, não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, o que você vai vestir, né? De uma forma muito poética, né? Mas muito, muito elucidativa. Jesus coloca essas lições ali, né? E Jesus fala muitas coisas, né? Ensina a gente a orar, a elevar o nosso pensamento a Deus, a agradecer a tudo aquilo que nós temos. Ensina a perdoar o nosso próximo, ensina a reconhecer as nossas deficiências, mas ter ânimo, força, coragem para que a gente possa promover o bem dentro de nós, para que esse bem se estabeleça na terra. Então são tantas lições, e entre essas lições Jesus coloca uma coisa muito importante, uma ferramenta também, para a gente fazer um policiamento na nossa postura, nessa construção das nossas personalidades. E a gente vai ser muito bem, a gente vai ter muito êxito, né? Aplicando isso em nossas vidas. Jesus coloca ali uma coisa muito simples, ele fala assim, naquela época, né, ele colocava as coisas de maneira simples para que as pessoas entendessem. Então ele coloca ali, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É uma frase pequena, né? Aparentemente muito simples, mas requer uma reflexão de cada um de nós. E é tão importante isso, porque se você prestar atenção em você, se cada um de nós prestarmos atenção em nós, os nossos olhos nos condenam, né? Porque quando nós enxergamos, quando nós visualizamos alguma coisa, nós associamos isso que nós estamos enxergando com um determinado sentimento. Não é assim? Se você vê alguma coisa, aquilo, dependendo do seu estado de espírito, dependendo da sua capacidade de enxergar as coisas, dependendo da maledicência ou da benevolência que você carrega no seu coração, você vai fazer um julgamento. Você vai fazer um pré-julgamento daquilo que você está vendo, né? Então existem olhares de todas as formas, né? Então por isso que Jesus, olha como ele foi magnífico nessa lição. Se os seus olhos forem luz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E é verdade. É verdade, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E na construção desse homem novo que nós estamos nos referindo, na construção dessa nova personalidade, que é o que está acontecendo agora, né? Eu já estou com meus 62, mas alguns de vocês são jovens ainda, estão constituindo essa nova personalidade. Então, o que é construir uma nova personalidade? Lembra que nós falamos que os benfeitores espirituais falam para nós que nós já tivemos mais ou menos 600 encarnações? Quando nós nascemos no mundo, para constituir uma nova personalidade, nós trazemos do nosso inconsciente toda essa trajetória de trás, todo o patrimônio. E quando a gente vai construir uma nova
personalidade, nós temos que pegar isso como argamassa, como material para que a gente possa constituir essa nova personalidade. Então nós vamos carregar conosco, com certeza, todos os sentimentos, né? que é inato a nós, que é de cada um de nós. Então essa ferramenta que Jesus traz é para contribuir nessa constituição, nessa construção dessa nova personalidade. Então olha como é importante, puxa vida, então Jesus está me dando um toque, né? Ele está me dando uma dica. Olha, procure corrigir os seus sentimentos, o seu coração, para que quando os seus olhos se deterem em alguma coisa, você não impregne o teu espírito, a tua alma, de trevas, né? De sombras, mas pelo contrário, que você tenha benevolência suficiente para fazer com que quando os seus olhos se deterem em alguma coisa, você tenha benevolência suficiente para fazer com que isso se reverta em luz na sua vida. Porque amanhã, né? Esse amanhã que nós estamos nos referindo, que nós que construímos, vai depender muito disso. É logicamente não só dessa ferramenta, não só desse ensinamento do Cristo, mas de tudo aquilo que Ele nos trouxe para que nós pudéssemos forjar uma vida diferenciada. Então é esse pequeno ajuste que nós falamos no início, né? Que não precisa ser muito, são pequenas coisas que nós vamos mudando aqui dentro, aqui, né, na nossa vida, para que nós possamos de verdade ir construindo um homem melhor, uma mulher melhor, uma criatura do bem, né, um ser que realmente se preocupe em contribuir com o meio que está vivendo, né? Então são essas coisas. E o que está lá no Sermão da Montanha nada mais é do que isso. Jesus está expondo a humanidade, está colocando a humanidade que tinha inconsciência com relação a isso, não sabia, não tinha consciência que tinha essas ferramentas ao seu dispor, e Jesus fala para todos eles, olha, todas essas ferramentas que eu estou falando para vocês está dentro do seu coração, dentro da sua alma, e através desse processo de construção de personalidades, de vidas, de existências sucessivas aqui na Terra, nós podemos ir usando essas ferramentas e fazendo esses ajustes que nós precisamos para evoluir. E foi isso que aconteceu muitas vezes, né? E algumas vezes a gente realmente ficou atento com relação a tudo isso e fez algumas mudanças, mas ainda é preciso muito mais. Principalmente agora, como nós falamos no início, é muito belo isso que nós estamos vivendo, e prazeroso, porque nós sabemos que de aqui para frente as coisas se tornam um pouco mais fáceis, porque agora nós abrimos esse baú, né? Onde estão todas essas ferramentas que Jesus se referia. Agora a nossa consciência, o nosso entendimento conseguiu, né, abrir essa caixa de ferramentas. Então vamos usar isso. Vamos levar adiante esse propósito de fazer esses pequenos ajustes. Então Jesus se refere aqui nesse olhar de benevolência, né, com uma das ferramentas, e é verdade. Aquele que julga excessivamente, porque nós já passamos por isso, né? Eu já passei por isso, eu julgava, sabe, fazia uma interpretação na minha mente, no meu coração, maledicente, né, de qualquer coisa que eu via, né? Porque as pessoas são assim, nós somos assim, né? A gente sempre faz uma relação das pessoas, principalmente, com a aparência, não é verdade? Se você vê uma pessoa maltrapilha, né? Se você vê uma pessoa mal cuidada, você já fica meio desconfiado, você já cria um conceito, muitas vezes, né? Um preconceito, muitas vezes equivocado, né? E nem sempre aquilo que nós estamos vendo é a realidade. Então, por isso que Jesus teve essa preocupação de falar sobre esse ensinamento. Porque ele sabia que as pessoas daquela época, e ainda nos dias de hoje, sofriam muito por essa questão, né? As pessoas julgavam por aquilo que estavam vendo e depois aquilo trazia de alguma forma algum tipo de prejuízo para essa pessoa, porque aí lá na frente ela ia entender, não, eu estava equivocado, cometi um erro, cometi um deslize, fui injusto, fez um comentário maledicente que não era verdade.
Então, gente, isso é muito, muito prejudicial a todos nós que estamos nessa jornada de construção de personalidades, né? Então, nós precisamos ter essa preocupação, né? E saber que o nosso ser agora, essa personalidade constituída que nós temos hoje, é o acúmulo de todas essas outras que ficaram para trás. E isso só vai aumentando, só vai ampliando. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, de que daqui a alguns milênios, né? Porque a gente fala alguns milênios e fala, nossa, mas é muito tempo, né? Não é. É muito rápido, é muito rápido. Daqui a alguns milênios, nós seremos seres muito, mas muito melhores do que somos hoje. Eu não tenho dúvida disso. Estaremos trabalhando em nome do Senhor, né? Com atividades intensas, eu não tenho dúvida, né? Para o bem de determinadas humanidades que nós não conhecemos. Pode ser aqui na Terra, pode ser em outras regiões do espaço, né, do cosmos, a gente não sabe. Mas percebe, gente, eu queria trazer para vocês essa noite essa realidade, a gente entender a coisa dessa forma simples, porque às vezes as pessoas querem, eu preciso mudar o meu coração, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso transformar, né? Eu preciso dar um jeito em toda essa coisa negativa que existe no meu ser. Claro, precisamos, estamos fazendo isso, mas nós podemos fazer isso, né, dessa forma, de maneira simples, querendo resolver um pouco de cada vez. E aí quando a gente traz essa imagem, né, esse exemplo que eu dei do baú de ferramentas, eu gosto muito disso, porque de verdade é isso. Todos nós já trazemos essas ferramentas internas. A gente só precisa ter coragem, né? Jogar um pouco fora o orgulho, a vaidade, ter um pouco mais de humildade, porque assim esse baú vai se abrindo cada vez mais. E quanto mais ele abre, mais ferramentas aparecem e mais desejo nós temos de usar essas ferramentas para fazer esses ajustes em nossas vidas. E fazendo nas nossas vidas, nós de alguma forma vamos, através do exemplo, né, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço para com o coletivo, ajudando também outras pessoas e ensinando. Porque nós ensinamos muito pelo exemplo, né? Até ontem nós estávamos aqui no estudo, a gente foi falado alguma coisa relacionada a isso, e é verdade, é através do exemplo que nós ensinamos bastante, né? Então Jesus, ele foi um mensageiro maravilhoso nesse sentido, porque tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou à humanidade, nós sabemos através da história que ele exemplificou, né? Porque ele falava de amor, ele amou. Ele falava de perdão, ele perdoou, né? E muito, não é verdade? Ele falava de misericórdia, ele foi misericordioso. Ele falava de compaixão, ele fez essa prática da compaixão na sua caminhada. Então, gente, a trajetória do Cristo é uma trajetória de ensinamento, mas, acima de tudo, de exemplo a todos nós. Então, nós precisamos seguir isso. Nós precisamos fazer da mesma forma. Claro que nesse momento do nosso estágio evolutivo, ainda nós não conseguimos fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Mas nós temos Ele como nosso modelo, o nosso guia e o nosso estímulo para que a gente possa realmente continuar nessa caminhada, que é árdua, nós sabemos que é, né? Nós já aprendemos isso também, que é difícil. Mas os espíritos primitivos que são criados para a evolução, todos eles passam por essa trajetória. E chegou a nossa vez. Mas agora nós já estamos num estágio um pouco melhor, porque nós saímos daquela ignorância absoluta e já temos um pouco mais de clareza sobre tudo aquilo que nós podemos fazer para que o nosso amanhã seja diferente. É uma outra coisa que nós comentamos ontem também no nosso grupo de estudos sobre isso, né? Que nós estamos constantemente, nós temos que ter essa preocupação de não ficar muito preso às coisas do passado, mas procurar viver da melhor forma, utilizando todos os recursos que nós temos no presente para que o nosso futuro seja melhor.
E o que nós fazíamos nos nossos tempos de ignorância, né? Ainda fazemos de vez em quando. Nós ficamos excessivamente preocupados com o que aconteceu. Eu fiz alguma coisa lá atrás. E esse sentimento de culpa nos machuca, nos maltrata e às vezes nos impede, né? Muitas vezes de seguir, porque achamos que nós não somos merecedores, né? Disso, daquilo. Existem muitas pessoas com esses sentimentos de culpa. E o que a espiritualidade vem dizer é que nós não podemos ficar presos a isso. O erro faz parte do aprendizado, assim como acontece na escola, né? Numa universidade, qualquer curso que você faça, você vai errar para poder aprender. É assim. Então, deixar esses acontecimentos que nos marcaram, acontecimentos que nós classificamos como foram acontecimentos muito graves em nossas vidas, procura deixar lá para trás, né? Vivenciar esse presente, esse momento, esse instante, utilizando essas ferramentas e com certeza o nosso futuro, né, vai ser muito melhor, mais objetivo, né? Nós vamos poder fazer com mais facilidade, nós vamos procurar trazer para dentro do nosso coração determinados sentimentos que nós, na maioria das vezes, a gente despreza e não poderíamos desprezar. Então percebe, gente, essa conversa, essa reflexão, ela é muito importante para nós nesse momento, né? Eu tenho procurado, junto com a espiritualidade, que a espiritualidade tem feito isso, dar um pouco de ânimo à humanidade, porque a humanidade realmente anda muito cansada, muito desacreditada do amanhã, e nós não podemos, de maneira nenhuma. As coisas estão difíceis sim, estão bem caóticas na verdade, né? Estão bem desafiadoras, mas com certeza existe um futuro. Mas esse futuro depende da nossa postura, do nosso comportamento perante todas as situações. Hoje nós estamos vendo aí nas redes sociais, as informações não param de chegar, né, sobre acontecimentos muito tristes que está acontecendo lá com os nossos irmãos do Oriente. Nós temos que ter essa postura. Lembra essa lição aqui do Cristo, ela é muito adequada para esse momento. Nós termos esse olhar benevolente das coisas, né? Porque se a gente começa a ver essas informações e fazer um preconceito, né? Ou criar alguma situação dentro de nós vamos achar que tudo aquilo lá logo vai chegar aqui, né? Logo vai tomar conta do planeta, vai ser uma coisa difícil, vai ser um caos. Não, nós não podemos pensar assim. Nós temos que ter esse olhar positivo como nos recomendou Jesus. Olhe com benevolência, é um momento, mas logo vai parar, logo vai passar. Procurar fazer as nossas preces, as nossas vibrações, direcionar os nossos melhores sentimentos para lá, para aquela região. Então percebe, gente, esse momento é um momento para a gente não ter medo de utilizar as ferramentas que está ao nosso dispor. E se você ainda não tem acesso a determinadas ferramentas que Jesus sempre falou, tenha paciência, né? Procure fazer o seu melhor, que no momento ou outro esse baú vai abrir um pouquinho mais e essa ferramenta vai aparecer. Eu digo assim porque às vezes eu me deparo com pessoas que falam assim, olha, eu já avancei isso, eu faço caridade para os outros, eu ajudo as pessoas, eu procurei melhorar esse lado do meu coração, esse lado, mas tem uma coisa, um exemplo que eu estou dando para vocês, mas tem uma coisa que ainda existe dentro de mim que eu não consigo resolver, que é a questão do perdão, não consigo perdoar. Percebe? É uma ferramenta que a pessoa não teve acesso ainda. Não que ela não esteja dentro do baú da sua alma, né? Da sua percepção. Lógico que está. Está à disposição dela. Mas precisa haver um interesse. Precisa haver um desejo verdadeiro. E esse desejo verdadeiro é esse sentimento que vai fazer com que esse baú abre um pouco mais. Aí sim ela vai ter acesso. Encontrei aqui a ferramenta que me autoriza, a ferramenta que me dá toda a condição de fazer um ajuste dentro do meu coração, da minha alma e exercitar o perdão. É assim, gente, é simples, né? É simples, difícil sim, complicado, complexo, né? Mas a gente já passou por toda essa trajetória antes, 600 encarnações, não é para qualquer um, não é? Não é para qualquer um. Então nós somos vencedores, né? Nós somos espíritos que, estamos muito bem, graças a Deus. Porque a maioria das pessoas gostam de se desprezar, né? Se menosprezar, aquele complexo de inferioridade. Não, nós somos seres que já passamos por uma trajetória muito grande,
muito grande. Nesse educandário, nós já tivemos muitas vezes aqui, muitas vezes matriculados, e estamos mais uma vez. Que a gente possa de verdade sair daqui levando em nosso coração a alegria de ter feito o melhor que nós pudermos. O melhor, né? Esse é o objetivo de estar aqui. Então, praticar um pouco mais. Tudo isso que Jesus deixou a todos nós no Sermão da Montanha. E se você quiser estudar um pouquinho mais, né, na sua casa, no seu ambiente doméstico, quando você estiver tranquilo, vai lá, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Às vezes você vai ler no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, algumas palavras que são diferentes das palavras que nós usamos hoje, lógico, né? Mas o conteúdo, a essência, você vai entender, né? São coisas simples, mas que diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a todos nós, e nos ajuda bastante, né? Porque mesmo com a simplicidade das palavras, a gente encontra nessas palavras aquilo que nós falamos no início, que muitas vezes a gente não entende. Toda palavra é revestida de energia. Toda palavra é revestida de energia. E a palavra do Evangelho é divina e ela tem uma energia. Quando nós lemos uma lição, quando nós nos deparamos com uma frase contida ali, um versículo ou um texto mais longo, nós percebemos essa energia, nos alimentamos dessa energia e isso nos faz bem. Isso nos faz bem. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Então, gente, é isso. Que a gente possa levar em nosso coração essa reflexão dessa noite, mais uma vez, né? E que o nosso espírito esteja de verdade desejoso de continuar construindo essa nova personalidade que nós estamos construindo, mas sabendo que virá outras oportunidades de construir outras personalidades que vai incorporar ainda mais o conteúdo de conhecimento, né? E esse conhecimento sempre aliado a sentimentos nobres, porque nós vamos melhorando o nosso intelecto, o nosso coração, né? Isso é a grande verdade. Então, isso é muito importante a gente entender, porque só tecnologia, só ciência não resolve. Emmanuel, o mentor do Chico, ele fazia uma comparação muito elucidativa com relação a isso. A sabedoria e a moral e a ciência são duas asas, né? Somente uma você não consegue alçar voo, nós precisamos das duas. Então, o conhecimento é muito importante, mas a moral, o sentimento também, né? Para que a gente possa realmente avançar e ir um pouco mais além. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado, sejam felizes. Aproveitando o gancho da lição de hoje, aleatoriamente, assim que eu adentrei a sala, eu abri um livro e eu ia ler isso aqui. E pede-se, valorize o seu presente, valorize o seu momento, deixe o passado passar, todas as mágoas, culpas e medos que se passaram foram só aprendizado, deixe ir embora do seu mental. Valorize cada minuto da sua vida. Pense no presente. Hoje é o dia mais feliz da minha existência. Por que hoje? Porque é agora que nós estamos vivendo. É nesse exato momento que nós estamos tendo oportunidade de aprendizado, de fazer as coisas melhores, das mudanças de comportamento. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã virá ainda. O passado já se passou. Então seremos hoje felizes. Vamos procurar a felicidade plena. E tudo que nós vivenciamos hoje, com todos esses problemas do mundo, é triste ouvir as situações dessas guerras, desses conflitos, mas vamos colocar em nosso mental de que nada é por acaso. Tudo tem um motivo de ser.
Esses irmãos estão sofrendo, mas eles têm um momento de sofrimento, de aprendizado também. Então nós podemos orar por eles, podemos trazer alívio com as orações que a gente possa, através de nosso Senhor Jesus, transmitir a eles muita paz e que Jesus possa tocar no coração de cada um desses irmãos, fazendo com que eles deixem de criar a guerra para criar o amor incondicional, o amor da paz intensa, que, como Francisco havia dito, daqui a alguns anos todos nós viveremos imensidão de paz, de harmonia, de equilíbrio entre todos os seres. E agora que nós iremos para a sala dos passes, vamos procurar abrir o nosso mental, nossos corações, para receber essas energias que nossos irmãos da espiritualidade, que desde cedo se encontram nesta casa, fazendo todo o trabalho de preparo para receber cada um de vocês. Vamos então felizes, com muito amor, para que possamos receber essa energia, para que possamos receber essa luz e que quando retornemos a nossos lares, possamos transmitir a todos os irmãos de nosso convívio a luz em nossos olhos, que eles possam sentir o quanto existe a possibilidade de mudanças, o quanto nós podemos fazer com que eles entendam a evolução de cada um de nós. Então que neste momento possamos estar felizes, ir para casa felizes e muito mais leves de quando adentramos a este recinto. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Nós vamos então agradecendo imensamente aos benfeitores, aos amigos que nos auxiliaram nessa tarefa, que nós possamos, como foi falado, sair daqui levando em nosso coração essa paz e essa oportunidade bendita que Deus e Jesus nos oferece de fazer a diferença. Que assim seja. Graças a Deus.